Fala, copywriter! Seja muito bem-vindo a essa comunidade de copywriters bem-sucedidos e não vem se fazendo de desentendido não. Se você ainda não se considera copywriter, saiba que de copywriter e louco todo mundo tem um pouco. Quando você começa a estudar todas essas técnicas e estratégias, você percebe que já viveu boa parte delas, já caiu em muitas delas. E a pergunta de hoje, que não quer calar, é: como é que eu faço para me manter motivado para escrever? Como é que eu faço para ter esse desejo ardente de passar tudo que eu tenho para passar para a tela, né? Não é para o papel. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Imagine que louco seria se o médico precisasse estar motivado para fazer uma cirurgia, se o atleta tivesse que estar motivado para vencer o campeonato. Infelizmente, na vida real, a motivação não é o principal fator para o seu sucesso. Se você sonha em ser um copywriter bem-sucedido ou se você sonha em aumentar as vendas do seu negócio, ter muito sucesso com ele, saiba que você não vai poder contar com a motivação. Encerro o vídeo por aqui. Até mais. Brincadeira, brincadeira. A gente tem um papo para bater sobre isso. Antes mesmo de começar esta profissão, eu senti esses mesmos receios, eu tive essas mesmas dúvidas que vocês. Eu me perguntava, como é que eu vou atuar como copywriter se eu não sou tão criativa assim? Eu não era um gênio na escola, não tirava 10 na época da redação, nunca fui elogiada pelos meus textos, por que é que eu deveria me meter nessa? Mais um sofrimento para minha vida? Mais um lugar em que eu vejo que eu não nasci com talento nato para nada? E foi aí que eu entendi que se eu quisesse fazer dinheiro de verdade, eu não ia poder contar com o meu talento, eu não ia poder contar com algo que eu não nasci com nenhuma aptidão natural. Isso pode soar até um pouco cruel para você do outro lado. Você pode estar se perguntando, não é possível. Eu acredito que ela talvez só não tenha tentado várias outras coisas até encontrar o próprio talento que ela tem nato. Na minha visão, a raça supera o talento. Até hoje eu não descobri qual é o meu dom natural, o que eu faço com uma enorme facilidade que outras pessoas não fazem. Para mim sempre foi tudo muito na raça e copywriting não foi diferente, a escrita não foi diferente. Eu precisei entender que eu não precisaria de motivação ou de talento para que as coisas funcionassem na minha vida. Então, o que aconteceu? Quando eu descobri essa oportunidade, eu fui testar para ver até onde o conhecimento que eu já tinha adquirido conseguiria me levar para algum lugar. Eu ofereci o meu primeiro serviço gratuito e o resultado foi incrível, foi surpreendente. Eu consegui ajudar uma pessoa que estava pedindo desculpas para vender a ter de fato um vídeo de vendas que vende. E isso me deu uma enorme motivação para seguir nessa profissão. Mas e se eu não tivesse tido o resultado ali? Será que eu teria desistido? Provavelmente não, porque eu tinha entendido que o esforço superaria o meu talento e que eu me dedicaria àquela profissão pelos objetivos que eu tinha, que eu queria alcançar e pela minha motivação maior, que não era ter um enorme talento em alguma coisa e ter sucesso com isso. O meu objetivo era ter recursos financeiros e as liberdades que eu tanto almejava. A liberdade de tempo, a liberdade geográfica, a liberdade de expressão e liberdade de escolha. Só que enfrentava um grande problema. Eu não tinha tanto dinheiro assim na época, eu estava prestando um serviço aqui, outro ali, estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, eu precisava me bancar lá na época de crise, não sei se você se lembra, lá em 2015, 2016, 2017, foram tempos difíceis para o brasileiro. Eu precisaria fazer a transição de algo que ia exigir de mim algo que eu não tinha como talento nato. Então eu tinha os domingos para trabalhar como copywriter e 1 ou 2 horinhas ali depois de 12 horas de jornada de trabalho diárias. E eu descobri que eu não ia ter motivação. Eu já estava cansada, exausta e com vários problemas pessoais, super preocupada com a galera aqui no Brasil, preocupada com as contas para pagar. Como é que eu teria motivação para escrever? A minha motivação não era para escrever. Foi aí que eu precisei desenvolver uma metodologia. E eu descobri que o meu jeitão rebelde de querer descobrir as coisas da minha própria forma não me levaria muito longe. Eu precisaria ou aplicar um método de alguém ou desenvolver o meu próprio método. E aí eu fui atrás desse método. Encontrei alguns por aí, inclusive usei um deles por um certo tempo, só que nunca me foi suficiente.
Nunca que o trabalho de alguém é 100% suficiente para o que você faz nos dias de hoje. E aí eu precisei desenvolver a minha própria metodologia. E o nome dessa metodologia é Arsenal de Copywriting. É o que eu venho compartilhando ao longo dos últimos anos com outros profissionais da área para que eles também tenham uma metodologia e não dependam de motivação. Porque eu sei o que é você sentar na frente da tela do computador e ter bloqueio criativo, porque você simplesmente não consegue organizar as ideias de acordo com o que você estudou. Você não consegue aplicar uma técnica, uma estratégia no momento que você mais precisa, porque você começa a se sentir ansioso, você começa a pensar que precisa de inspiração e com aquela pressão você não consegue ter inspiração. E aí você acredita que precisa de uma motivação e por isso não consegue avançar, mas na verdade tudo que você precisa é de organização e processo para fazer as coisas acontecerem. E foi aí que eu reuni todos os conceitos mais importantes e que eu julgava que me trariam resultados e coloquei tudo num documento só. Esse documento funciona como um guia, como um norte, para que eu tenha um ponto de partida e que eu não dependa apenas da minha capacidade de armazenar informações. O seu cérebro não foi feito para armazenar informações, e sim para processar, para raciocinar. Portanto, se você tem um documento em que você coloca todas as informações que você precisa, na hora que você for executar a parte artística, a sua mente vai estar muito mais livre e não vai existir bloqueio criativo, porque você já fez a lição de casa antes mesmo de sentar para escrever. Pode ser que você ouça por aí, encontre o seu porquê. E no começo é bem difícil você encontrar o seu porquê quando você não tem filhos, quando você não tem muitas responsabilidades, mas o seu porquê deve ser a sua grande motivação diária. E esse porquê não pode ser somente fazer dinheiro e encher o seu bolso, porque eu te garanto, eu já cheguei lá. Eu cheguei lá e quando eu cheguei lá eu vi que não era um porquê o suficiente. Poderia simplesmente roubar os milhões da minha empresa e viver para sempre uma vida ok, uma vida na zona de conforto. E você percebe que o seu porquê é muito maior do que isso. A motivação não é e nunca vai ser o fator principal para que você haja, para que você saia do lugar. Vão ter dias em que você vai ter problemas pessoais, em que você vai discutir com algum colega de trabalho, que alguma inconveniência vai acontecer na sua vida. E para isso, você não pode contar com motivação, que não vai acontecer, eu te garanto, ela não vai acontecer todos os dias. Você precisa ir atrás do seu porquê, você precisa ter uma metodologia que te guia nisso. Se você quer sair dessa armadilha de tentar escrever coisas da sua cabeça, de tentar ter uma genialidade que é super inocente da sua parte, eu recomendo que você clique no link abaixo com um artigo no blog que a gente tem sobre isso. Se inscreva no canal para não perder nenhum conceito importante de copy para preencher o seu arsenal de copy. E acompanhe o perfil @RobertaSVL, porque lá eu compartilho bastidores e insights sobre a profissão copywriter, sobre como aplicar copy no seu negócio e ter resultados com isso. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sair quentinho aqui nesse canal. Eu te vejo no próximo vídeo.